Esperar o pessoal entrar. Enquanto isso eu vou procurando aqui uma música. Fala pessoal, tudo bem? Os que estão entrando. Vou guardar só mais um pouquinho. Enquanto isso eu vejo se eu acho uma música aqui. Lembrando que a nossa mentoria agora, se vocês quiserem participar, tá? É só enviar a solicitação, que aí a gente vai conversando, tirando as dúvidas. Enquanto isso eu vou botar só um fundinho, né? Vocês conhecem essa música? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Tô cantando grave hoje. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ontem eu peguei muita friagem lá no show, fiz show ontem, e tava muito frio, eu não sabia que ia fazer frio, né? E aí eu tô com a garganta assim hoje meio assim, sabe? Vamos lá. A Carol tá perguntando se eu ainda sou back vocal do Matheus Cauã. Não, já saí, já tem 17, 18, 19, 20. Vai fazer 4 anos já. Já tem um tempinho. Pessoal, um beijo pra Stephanie, a Melissa. Semana a gente tem nosso encontro também, viu, Melissa? Ok, Patrick, joia? Então, gente, vamos lá. A nossa mentoria de hoje é exatamente para esclarecer as dúvidas, né? Eu venho a semana toda e eu sei que muita gente tem muita dúvida em relação a cantar, o que a gente tem que fazer, enfim, são vários detalhes, né? Então, assim, se você quiser participar comigo, manda solicitação, vou ouvir sua voz, enfim, eu vou ouvir também as dúvidas, ou então pode mandar pergunta aqui, tá? Hoje eu tava assistindo um vídeo de uma professora de canto e ela colocou um assunto assim bem legal que na verdade não seria nenhuma uma questão de dica ou técnica, né, em si, mas eu acho que a grande maioria das pessoas elas são ansiosas, né? Então, por exemplo, eu sou ansioso. E aí, geralmente, quando eu quero aprender uma coisa, eu quero que essa coisa eu aprenda, tipo, em uma semana, né? E, enfim, o que acontece? Dependendo da coisa, dá pra aprender, né? Mas quando a gente pensa em questão de técnica vocal, em questão de música, de cantar, instrumentos, coisas do tipo, a gente tem que lembrar o seguinte, que não tem como a gente pegar tudo, imagina, música em si, né? Tanto em relação a cantar quanto a aprender algum instrumento, é muito complexo, né? As pessoas levam muitos anos e todo ano ainda surge alguma coisa, técnicas diferentes. Então, assim, sempre eu coloco para vocês, gente, não esqueçam de seguir um plano, seguir um método, né? Por que eu tô falando isso? Porque foi o que a professora falou no vídeo. Ela falou, olha, geralmente a gente
quer começar a aprender ou então é cheio de dúvidas, cheio de como é que eu posso falar? Problemas vocais, que eu digo problemas vocais, não de doença ou de machucado, mas sim de problemas, por exemplo, eu tenho uma respiração ruim, curta, eu fico sem fôlego, ou então eu não sei fazer vibrato. Enfim, são inúmeras perguntas que a gente sempre recebe e é onde a gente fica questionando assim. Tá, eu tenho tantas dúvidas no caso, né? O aluno tem tantas dúvidas. E o que você está fazendo para solucionar essas dúvidas? Isso é muito importante a gente pensar. Você estuda, você tem uma frequência de estudo, né? Você todo dia você estuda quanto tempo? Às vezes a pessoa fala, eu estudo. Aí tá, quanto tempo? 10 minutos. Entendeu? Então, assim, primeira coisa que você tem que criar na sua... Se você quer realmente aprender qualquer coisa, independente se é cantar, tocar, sei lá, enfim, que você tem que aprender a trabalhar a ansiedade. Principalmente quando se trata de algo que é tão prazeroso, igual cantar é muito prazeroso, né? Então, assim, tem que ter uma rotina, tem que ter um cuidado, tem que ir trabalhando essa questão aí do psicológico para que você consiga realmente desenvolver, né? E primeira coisa, ter, além dessa rotina, ter um passo a passo. Não adianta você, vou estudar hoje, tá, ok, peraí, vou pegar aqui na internet uma dica e aí vou tentar, entendeu? Sem ter um direcionamento correto. Inclusive no curso, eu tenho um curso online, tá? Para quem não sabe, que é Jornada do Canto. Quem quiser maiores informações, eu posso ir conversando no direct, tá? Mas é um curso que oferece exatamente tudo isso, um passo a passo de como que você tem que estudar, enfim, todas as informações, tudo certinho, exercícios que você vai estudar na primeira semana, na segunda e etc, por aí. Um plano de aula, principalmente para quem está querendo realmente encurtar esse tempo que a gente sabe que às vezes por conta da ansiedade eu mesmo sou, né, igual eu falei, super ansioso, aí acaba que eu quero aprender logo, porém assim, não dá para aprender em uma semana, igual eu falei, porém a gente já começa a ver resultado aí no primeiro mês de curso que a gente já vai fazendo, porque a gente vai vendo desenvoltura aqui dos músculos, enfim, e tudo vai funcionando. Deixa eu responder a pergunta do Vini. Pedro, para quem tem uma voz grave, qual o melhor caminho para alcançar melhor o agudo? Então, Vini, desculpa, gente, eu tô com uma alergiazinha assim. Acho que foi por conta da friagem ontem. Existem vários caminhos, né? A gente tem que pensar o seguinte: toda voz ela tem um limite, tá? Eu sempre falo muito em relação a isso, quando se trata de graves agudos, porque a maioria das pessoas elas querem ter agudos. Porque a gente sabe que quando a pessoa vai lá e faz uma nota super aguda e tal, a gente sabe que arranca ali a atenção das pessoas, emociona as pessoas, todo mundo fica, caraca, o que é isso? Esse cara aí canta e tal, né? O que a gente tem que pensar, vamos lá, a gente tem um limite de graves e de agudos, né? E isso tipo assim, pensando da forma mais tradicional possível, onde você faz o ajuste natural, tá? O ajuste natural de musculatura. Então, assim, na verdade, não existiria um caminho melhor para alcançar os agudos. O que você tem que fazer primeiro porque, assim, por exemplo, eu não conheço a sua voz, mas o que você teria que fazer primeiro é trabalhar a sua região média, fortalecer ela e ir subindo gradativamente. Vai chegar uma hora que vai ter um limite. E esse limite de agudo é onde a gente vai trabalhando e encontrando novas formas, novos lugares para você projetar, enfim, fazendo ajustes vocais diferentes para que os agudos apareçam, tá? Isso porque quando a gente estuda canto popular, a gente tem essa possibilidade, tá? Então, tipo assim, não é que eu falo que qualquer pessoa pode ter todos os agudos do mundo, não é isso. Porém, a gente sabe que
que tudo aqui é cartilagem, músculos, etc. A gente sabe que se a gente fizer ajustes diferentes, a gente consegue fazer também alcances de notas diferentes, com emissões diferentes também, tá? Então, acho que o caminho melhor para que você consiga desenvolver agudos seria você trabalhar o seu médio primeiro, que foi uma das coisas que eu, inclusive, trabalhei na Masterclass de quinta-feira, que está disponível, viu, gente? Quem quiser saber informações da Masterclass, só... acho que o link está na bio do meu perfil, tá bom? E sempre que eu tô trabalhando a voz da pessoa, inclusive foi isso que eu tava falando, na Masterclass, a gente colocou informações relacionadas a isso aí, de fazer um preparo muscular na região média da voz. Pedro, qual seria a região média da voz? A região da fala, tá? Porque geralmente é a região mais confortável e sempre quando a gente vai falar, você vê que não tem esforço, né? Na grande maioria das pessoas. Então, por isso que a gente tem que começar por esse caminho, que eu acho que seria o melhor para que você trabalhasse todos os músculos, tonificasse todos eles, para que você conseguisse ir projetando aos poucos para os agudos, tá bom? Tem mais dúvidas, gente? Só a Stephanie que mandou um monte de beijo. Ok, deixa eu só pegar aqui mais dúvidas aqui. Pergunta que... Foi mal, eu mudei a tela aqui porque eu printei. Uma pergunta que colocaram esses dias: como usar o vibrato? Eu acho que eu já respondi essa pergunta aqui algumas vezes, mas é legal porque nem todo mundo vê, né? E como eu vou deixar essa live salva, aí fica legal de você... Fica legal de você depois também tirar dúvidas. Valeu, Vini. Então, como usar o vibrato? A gente pode usar ele em qualquer momento da música, tá? Isso no começo de frase, no meio da frase, no final de frase. Então, sempre que a gente for fazer alguma conclusão de música, tipo... sei que os seus olhos... Sabe? Sei que os seus olhos sempre atentos permanecem em mim. Coloquei aí no meio. Então, enfim, a gente pode pensar em tudo isso aí também. Geralmente eu uso em inícios de frase quando eu coloco... Quando as notas são um pouquinho mais agudas, aí eu já inicio com sem, saca? Porque aí me dá um suporte melhor para que eu consiga, tipo, não desafinar, né? Então, geralmente eu uso o vibrato, além de um embelezador, eu uso ele para me ajudar a não desafinar, né? Então, tem vários benefícios aí quando você desenvolve o vibrato. Inclusive, ensinar vibrato não é uma tarefa fácil, porque é uma coisa que é muito pessoal, porque é um treino que tem que ser seu, de você procurar e encontrar. A gente tem algumas manhas que a gente utiliza, porém é muito do aluno ir entendendo, porque como é um ajuste muito... como é que eu posso falar? Para quem já faz, é um ajuste simples, mas para quem não faz, não consegue entender que é uma movimentação da laringe, e aí acaba que a pessoa fica tipo, como é que eu faço isso? Entendeu? Então vai dando aquele bug na cabeça. O Vini colocou aqui: um dos melhores artistas do Brasil. Você é o espelho para muitos artistas, meu brother. Parabéns pela sua humildade. Obrigado, Vini. Que legal. Obrigado de verdade. Melhorou meu domingo. Que bom, fico super feliz. Fala, cantor Marcos, tá tudo jóia? Gente, então, sobre o vibrato, é isso. Vão colocando mais dúvidas aqui, se alguém quiser participar também comigo, tá? Vou só olhar outra pergunta aqui, peraí, tem mais uma. Como dividir vozes? Eu vou fazer uma aula, acho que amanhã, não sei se é amanhã. E eu, na verdade, a minha intenção seria gravar eu gravando todas as vozes para vocês entenderem. Mas a princípio a gente tem que pensar o seguinte: o que a gente faz com a harmonia vocal seria a mesma coisa de montar um acorde.
Pedro, não sei o que é acorde. Tá, vamos lá. Acorde é uma junção das notas, né, dentro da escala, que vão completar e a gente vai, enfim, ir fazendo a harmonia. Então, por exemplo, um acorde de dó é dó, aí vem uma terceira nota que é o mi, e vem uma quinta nota que é o sol, né? Eu tô colocando assim da forma mais fácil, porque geralmente o dó é mais fácil de entender. Fala, Nego Bila! Obrigado por ter ido ontem lá no show, viu? Foi massa. Adoro você e manda um beijão pra sua esposa. Adorei conhecer ela. Como cantar bem igual a mim? Só fazer aula. Só fazer aula comigo. Então, voltando aqui ao assunto da harmonia, né? No piano. O dó é mais fácil da gente entender, porque depois é meio que uma transposição que a gente vai fazendo na cabeça mesmo. Então, quando você pensa em divisão de voz, seria a mesma coisa. Digamos que a gente vai fazer alguma música e a tônica, a gente chama de tônica, que seria a base ou a melodia, né? Ela tá vindo do dó. Quando eu tô no dó, não sei nem se é isso, mas tudo bem, tô inventando se é um dó, tá? Dó, na, mi, sol, pá, pá, pá. E a gente usa essas escalinhas muito quando a gente está fazendo trabalho de vocalizes com vocês. Na verdade, tudo meio que é uma junção de tudo. A gente não só sai colocando vocalizes aleatórios, porque é bonitinho. Não, é porque tem um fundamento. Além de tudo, é para ir trabalhando sua musicalidade e mexendo no seu ouvido. Enfim. Então, por exemplo, quando você faz pam 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 pam, eu tô montando um acorde, lógico que não segurando, né? É porque eu não tô com piano aqui, aí ficaria mais fácil de eu explicar para vocês. Então, a divisão das vozes, elas seguem a partir disso. Para quem já entende um pouquinho de harmonia, mesmo tocando, que tem gente que toca, mas não sabe desenvolver isso com voz, né? Mas se a gente for pensar, seria a mesma coisa. Assim como a gente inverte acordes no piano, ou então assim como a gente coloca notas, por exemplo, tem um dó, mas às vezes é um dó com quarta, tem um dó com nona, dó com sétima. Tudo isso dá para inserir na harmonia. Existem algumas formas diferentes de divisão quando você pensa em se tornar popular ou não. Como assim, Pedro? Por exemplo, quando eu penso em harmonia vocal e eu quero um som mais popular, todas as vozes, né, digamos que são 3 notas que a gente vai utilizar apenas, dó, mi, sol. O trabalho da melodia, tipo lá 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 lá. Se a gente for fazer isso, você fez pam 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 pam. A outra voz ela vai vir pam 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 pam. Ela vai seguir o mesmo desenho. Então a gente tem que, quando pensar em harmonia vocal da forma mais natural, onde a gente não tenha muitas notas empenadas, enfim, tá? Aí a gente vai seguir, todo mundo seguir o mesmo desenho. Existem divisões diferentes que são montadas a partir dessas inversões de acordes, enfim, que aí é tudo pensado, às vezes para coro, enfim, então, mas acaba que tudo tem o mesmo fundamento, né? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Vamos colocando aí. Tem mais uma pergunta que eu salvei. Refluxo é ruim para quem canta? Então, é muito ruim, tá? Inclusive, eu já tive vários alunos que eles tinham refluxo e acabavam ficando tipo rouco muito fácil, com a voz muito cansada. Porque o que acontece? E alguns apareciam depois com edema. Edema é um inchaço que dá na prega vocal. Exatamente por conta dessa questão do refluxo vir e vai queimando toda essa área aqui e também queima ali a prega vocal, o que vai deixando ela irritada e ela vai inchando e aí a voz fica cansada, porque você vai cantar, você tem que colocar mais esforço ainda. Então, sim, com certeza o refluxo ele atrapalha muito em relação a essa questão da gente cantar mesmo, né? E geralmente ela afeta mais à noite, porque a gente está deitado e o líquido ele vai
e ele vai lá na prega vocal mesmo e volta. Então, assim, pra quem tem refluxo, às vezes não é nem bom você dormir, tipo, muito abaixado, assim, sabe? Porque aí, querendo ou não, pelo menos facilita um pouco aí essa questão desse líquido, ele tá conseguindo subir, tá? Então é legal procurar otorrino. É otorrino. Enfim, é legal procurar um especialista para que você veja essa questão aí do refluxo, para não atrapalhar a sua prega vocal, tá? Pedrão, seria possível pontuar as principais dicas para iniciar uma emissão adequada de drive com recurso vocal? Gustavo, então, o que acontece? O drive, ele é um ajuste muito específico, assim, né? Quando eu vou passar drive para os meus alunos, eu explico que, primeira coisa, não pode ter força, tá? É um ajuste que ele até aparenta ser, tipo, bem falso, assim, né? Então, primeira coisa, não colocar força. Segunda coisa, tomar cuidado, porque quando a gente pensa em drive, a gente quer fazer isso aqui, né? Porque o som, ele é um som que vem daqui de trás. Então, o que acontece? Não colocar força. Segundo, tomar cuidado para não subir demais a laringe e prender, porque isso é ruim, você vai gerar esforço. Uma coisa que você geralmente ajuda para iniciar o fry, porque são do mesmo princípio, o drive, perdão, seria o fry, né? Que é o... Por quê? Quando você faz aí em casa, aí você vai ver. E sente a sensação. Você tem que entender o que é que você está fazendo. Não é só fazer e não saber o que está acontecendo com a sua musculatura. Então, quando você faz você tá vendo que o som tá saindo lá de trás, ele fica aquela vibração lá de trás, e não tem aperto, não tem laringe exprimida, tá? Então, eu acho que você, depois você coloca aqui pra mim se você já faz drive, tá? E uma outra coisa que você tem que entender é que você tem que estar com a voz bem aquecida, bem trabalhada, né? Geralmente eu não trabalho só drive com os meus alunos, porque a maioria dos alunos, eles gostam de trabalhar a questão de emissão vocal com belting, com mix, e aí eu gosto muito de passar. E quando eu passo o drive como um ajuste final, tá? Eu não faço aquelas aulas que só trabalho drive assim, não, tá? Eu passo o drive como um ajuste final, principalmente para quem às vezes está querendo alcançar mais notas, né? Tipo, um drive que eu gosto, um tipo de drive que eu gosto muito, que não é tanto aquele gutural que é o do rock, né? Seria... Vocês conhecem o Bruno Mars, claro. E ele tem um drivezinho no final, sabe? É tipo... Então é o tipo de drive que eu gosto de adaptar, tá? Infelizmente não, é justamente encontrar um ponto mais adequado para iniciar a emissão. A grosso modo, encontrar o ponto certo. Então, Gustavo, assim, o ideal é que você procure alguém para poder te ajudar nessa questão do drive. Porque é um ajuste muito difícil, não é fácil. Porque às vezes quando você está procurando, sem saber alguém para te orientar, você pode gerar uma complicação. Então, assim, por isso que eu não indico muito de você, por exemplo, sozinho tentar aprender a fazer esse gutural, porque pode ser perigoso, tá? De verdade. Agora, o princípio seria isso. Você entendendo. Seria mais ou menos isso. Tá vendo que você vai subindo? Esse seria o princípio, e você vê que ele parte disso mesmo, do fry, né? Então, eu acho que até então, a grosso modo, o que poderia te ajudar, pelo menos para você ir tentando sem se machucar, seria o fry. E o fry você sabe fazer?
Coloca aí pra mim se você consegue fazer isso. Yes. Massa. Gente, então é isso. Eu vim aqui atrapalhar um pouquinho do domingo de vocês, né? E só pra lembrar que o link para Masterclass ele tá disponível na bio aqui do perfil. E no curso a gente aborda vários assuntos, inclusive os que a gente falou aqui hoje. Enfim, o curso é um curso completo, né? Exatamente para quem já canta e também para quem não canta. Vai auxiliar porque eu uso a forma de falar muito fácil para que a gente consiga entender. Tá bom? Gente, ótimo domingo para vocês. Que Deus abençoe. Bom descanso, porque amanhã é segundão. A gente tem que trabalhar, né? Fica com Deus. Beijo.